Nessa unidade nós vamos falar sobre E aí, pessoal, tudo bem? Nessa unidade nós vamos falar sobre inclusão social. Bom, nós não precisamos ir muito longe para poder definir o que significa inclusão social. Está muito em voga, nós estamos no ano de 2020 e até hoje nós estamos falando sobre a inclusão de pessoas que são marginalizadas por opção sexual, por raça, por credo, por deficiência física, por deficiência mental e nos dias de hoje, absurdamente, ainda estamos falando sobre isso. A inclusão social é a sociedade, as empresas, os governos, a comunidade de uma forma geral, inserir no seu dia a dia, na normalidade do seu dia a dia, essas pessoas que são marginalizadas, que sofrem preconceito. E toda empresa que desenvolve um grande plano, um plano importante de inclusão social, ela geralmente se dá muito bem. As empresas, algumas são já obrigadas por lei a terem determinado número de pessoas que são deficientes físicos, por exemplo. Algumas situações governamentais impuseram a criação de cotas raciais nas universidades. Há também, dentro dos governos, cotas para inserção de empregados ou de funcionários públicos. Enfim, são várias políticas públicas e privadas que são utilizadas para ofertar, para oferecer às pessoas que estão marginalizadas a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e ser inserida na sociedade. Infelizmente, por vezes isso tem que acontecer, porque as oportunidades elas não são iguais. Então, por isso, as empresas e os governos são responsáveis por isso também. Né? Se tiver uma pessoa que não tenha deficiência e outra com deficiência, a empresa geralmente opta por aquela que não tem a deficiência. E muitas vezes, e por vezes, eu já vi isso acontecer demais como consultor, um funcionário com deficiência física, por exemplo, algum tipo de dificuldade, ele é muito melhor do que um funcionário que não tem nenhuma deficiência física. Então isso é bem latente, é bem legal de quando a gente vê isso acontecer assim, como isso grita aos nossos olhos, né, ao nosso coração, como essas pessoas também se dedicam, porque elas sabem que ao serem incluídas, elas têm uma oportunidade quase que única, e talvez seja efêmera, né, essa oportunidade, então eles agarram com unhas e dentes. Qual que é a importância da inclusão social dentro desse contexto? Né? Lá em 1948, está também no slide para vocês, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade e a igualdade entre as pessoas começou a ganhar espaço para debate e reflexão na contemporaneidade. Em decorrência disso, o debate acerca da inclusão social está cada vez mais relevante, fator que faz com que as pessoas sejam instigadas a abandonarem comportamentos excludentes e discriminatórios. Bom, a gente olha para 1948, com uma declaração universal, com a preocupação da Organização das Nações Unidas, com a preocupação dos governos em incluir essas pessoas, houve-se uma tentativa ou início de se colocar à baia da discussão a inclusão social de pessoas que estão marginalizadas. Então, esse combate à segregação social iniciou-se em 1948 ali. Nós estamos no meio de uma discussão extremamente ferrenha sobre isso, né? A morte de um negro norte-americano pela polícia, uma forma horrenda, horrível, abriu a discussão novamente para como a sociedade ainda está imatura com relação ao tratamento de pessoas que nem sei por que são consideradas diferentes, né? No Brasil, nós temos políticas públicas que cuidam disso. Recentemente, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, determinou que aquele que praticar crime de homofobia, por exemplo, né, essa pessoa vai responder por um crime tipificado de forma diferente. E isso também justifica-se pelo fato de homossexuais, pessoas que optam por
por ter uma vida com pessoas do mesmo sexo, serem marginalizadas, serem humilhadas e sofrerem um preconceito, né? Então, e a gente sabe que ninguém tem direito de fazer isso, de ser hater na internet, de ser preconceituoso, de ser agressivo com ninguém. Então, esse é um aspecto que mexe muito comigo, porque eu acho que o ser humano precisa evoluir muito, precisa olhar muito para o próximo, o olhar cuidadoso, né? Nós estamos aqui numa disciplina que nos faz refletir sobre isso, nós vamos conversar sobre isso também quando a gente se encontrar ao vivo, e eu acho isso um descalabro, né? Um retrocesso, uma sociedade que ainda trata pessoas assim com violência, trata o outro que ele julga ser diferente, né? Trata com maldade, enfim, nós vamos bater muito nessa tecla. E que tipo de inclusão nós temos dentro deste cuidado da inclusão social? Primeiro, falar sobre algumas culturas que não aceitam pessoas diferentes. A cultura indígena, por exemplo, quando nasce um índio que tenha alguma deformidade, eles sacrificam a criança, simples assim. Algumas tribos ainda no Brasil ainda fazem isso, então são coisas que para nós é meio que assustador, mas está inserida na cultura indígena. E aí meio que pratica-se a seleção natural dentro dessas aldeias. Inclusão de deficientes físicos através de leis específicas, né? Então, número de cotas, por exemplo, para deficientes físicos no serviço público, nas empresas privadas com determinado número de funcionários. Essa é uma prática da inclusão para deficientes físicos. Inclusão dos moradores de rua. No Brasil, estima-se que 101 mil pessoas moram nas ruas. 101 mil pessoas moram nas ruas. Olha que loucura isso, né? E as organizações não governamentais têm buscado praticar atividades, né? E muitas empresas também praticar atividades para que essas pessoas sejam treinadas e inseridas no mercado de trabalho. Organizações não governamentais oferecem serviços gratuitos de treinamento, Senai, SESI, né? Que são serviços da indústria, também oferecem treinamentos gratuitos para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho, ganham assim a possibilidade de ter retomada a sua dignidade. Inclusão da população negra. Então a população negra ela tem cota nas universidades, nós todos sabemos disso, como é que funciona. Exclusão étnica, que faz referência aos grupos minoritários excluídos em razão da etnia, cultura, como os índios e negros, né, eu já citei. Exclusão econômica faz referência à exclusão de pessoas com menor poder aquisitivo na sociedade, que não conseguem ter acesso a bens e serviços. Exclusão de gênero faz referência geralmente a mulheres e grupos que não se adequam ao gênero de nascimento, como os transexuais. Exclusão patológica faz referência à exclusão de indivíduos em razão de alguma doença ou deficiência, como cadeirantes e pessoas vivendo com HIV. E exclusão sexual faz referência à exclusão de indivíduos determinada pelas preferências sexuais, lésbicas, homossexuais, como eu trouxe aqui para vocês. Como praticar a inclusão social? Você pode estar se perguntando aí, como é que eu faço para poder praticar a inclusão social dentro da empresa ou na sociedade? E aqui no texto que eu estou utilizando como referência, né, tá aí para vocês nos slides, traz algumas medidas que podem auxiliar na inclusão social. Campanhas de conscientização populacional acerca da inclusão e respeito à igualdade a nível municipal, estadual e federal. Campanhas são sempre muito importantes, campanhas de conscientização, trabalhar com criança, trabalhar com adulto, ao respeito às diferenças. Campanhas são sempre muito importantes e elas fazem com que as pessoas se conscientizem daquilo, né? Através de campanhas publicitárias, são algumas muito bem feitas, né? Vou pôr alguns links aqui para vocês assistirem sobre campanhas de conscientização. Reflexões sobre diversidade humana, sempre a empresa precisa estar trabalhando isso, fazendo reflexões, encontros, falando sobre a diversidade humana. Campanhas sociais que estimulem a contratação de pessoas com deficiência,
além, né, como eu disse lá nas unidades anteriores, além de você contratar porque você é obrigado a contratar uma pessoa com deficiência, mas valorizar, contratar pessoas além da cota, pessoas com deficiência, para fazer parte do seu quadro. Elas são pessoas eficientes, né? Aumentar a representação das pessoas com deficiência na política, porque lá na política elas lutarão com certeza pelas minorias, ele terá uma visão diferente com relação às necessidades das pessoas portadoras de necessidades especiais. Utilizar o esporte como forma de integração social, isso aí é muito importante, né? O esporte ele tem a capacidade de inserir na sociedade pessoas que estão marginalizadas, usuários de drogas, enfim. E humanizar todo o indivíduo independentemente das diferenças sociais. Saiba que cada indivíduo é um indivíduo único e que cada pessoa ela é especial. Por isso, nós devemos ter todo o cuidado do mundo ao tratar com pessoas. Nós devemos ser seres pensantes e dentro das organizações, olhar para a empresa também como um local de inclusão social. Não só de inclusão no mercado de trabalho, mas de inclusão social, para que essas pessoas se sintam pertencentes e elas tenham as suas dignidades devolvidas através das suas próprias ações, das suas próprias atividades. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima unidade.